Então vamos lá, dando continuidade ao vídeo da BNCC e educação infantil. Então, se as crianças tivessem o treinamento correto de consciência fonológica e consciência fonêmica na educação infantil, conseguissem fazer a manipulação desses sons, tivesse o conhecimento do alfabeto e os sons do alfabeto, os sons das letras, né, do alfabeto, lá no primeiro ano elas já começariam as práticas de leitura e logo elas já estariam também escrevendo suas frases, suas primeiras frases, de forma eficiente, certo? Lembrando que a alfabetização para a BNCC é apenas a partir do primeiro ano e do segundo ano. Aí aqui é, tem-se a questão, né, das brincadeiras e interações. E muitas vezes o que acontece na educação infantil são brincadeiras. Eu sei que as crianças aprendem com brincar, mas o brincar tem que ter intenção, né? Tem que ter o ensino de alguma habilidade, de algum conteúdo ali por trás daquele brincar. E muitas vezes em creches e, em muitos casos, né, nas creches e nas escolas de educação infantil, não tem esse ensino sistematizado. Aqui é a continuação, né, do campo de escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, mais uma vez, tem a questão da escrita espontânea, para as crianças fazerem essa escrita espontânea em, em, situação, em situações com função social significativa, e o levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica ou leitura. Gente, como é que a criança vai ler se ela não tem um ensino sistematizado dos sons das letras do alfabeto? Como faz a junção desses sons para fazer a leitura? Como é que a criança vai ler? Aí a criança vai começar a levantar hipóteses erradas e começar a fazer conexões cerebrais daquelas hipóteses erradas, e depois ela vai gastar uma outra energia ou mais energia para poder aprender a forma correta. É difícil isso, sabe? Então aqui, ó, parte do princípio de que a própria criança que vai selecionar os livros para um adulto ler para ela, tá? Partindo do seu repertório sobre esses textos, com a repercussão pela memória, pela leitura das ilustrações e etc. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea. Isso aqui, como eu falei, vem lá da psicogênese da língua escrita, né, lá de Emília Ferreira e Ana Teberoski, que parte do princípio de que a linguagem escrita é natural, né? A linguagem escrita, a leitura é natural. E não é. Aí a criança fica fazendo essas escritas espontâneas. Ah, bola, aí ela escreve qualquer coisa e o professor não vai dizer que está errado, não vai dizer como é que é o correto, e a criança vai demorar anos para chegar à, à, à consciência de como é que se escreve, de que as palavras escritas, cada letra representa um som que a gente fala. Então a criança leva anos para chegar nesse conhecimento, ou muitas vezes não chega, certo? Então aqui sempre se está falando da escrita espontânea. Eu coloquei a minha observação. Eu acredito que essa é uma prática errada, dentre das inúmeras que estão dentro da educação infantil, né, aqui na BNCC. Isso pressupõe que a criança tem que adivinhar quando o texto diz levantar hipóteses em relação à escrita. Na verdade, estão querendo dizer que a criança precisa adivinhar o que está escrito e ela mesma exprimir esse conhecimento que na maioria das vezes ela não tem. Se a criança não tem ensino explícito, não foi ensinado, ela não vai ter esse conhecimento. Não é colocando isso, está aqui nesse livro, ó, Alfabetização, por onde começar, da Luciana Britz, né, que ela tem um instituto acho que é o Neurosaber. Aí aqui dentro, todo professor alfabetizador deveria ler esse livro aqui. Aqui dentro, ela coloca essa frase, é tipo assim, não é colocando a criança, expondo a criança a vários livros, colocando a criança no meio que ela vai aprender a ler. Não vai, ela precisa de um ensino explícito, com uma ordem a seguir, do mais fácil para o mais difícil. Aqui, ó, ela diz aqui, não basta expor
uma criança a letras e textos variados para que ela aprenda a ler, como preconizavam teorias antigas que ainda encontram forças entre alguns educadores do país. Então, o que a BNCC preconiza é isso. Você não precisa ensinar a criança explicitamente. Basta ela ter contato com livros, pessoas que leiam, que ela vai aprender. Gente, ela não vai aprender, certo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Se tem alguma coisa a respeito de... Também não tem, tá? Vai falar novamente de escrita espontânea, que é uma lástima para quem trabalha com alfabetização, sabe que não ajuda. E aqui a continuidade. A continuação, sorry. Relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência, expressar medidas, peso, altura, construindo gráficos básicos. Então, a criança pode construir gráficos básicos, mas ela não pode aprender os sons do alfabeto. A criança pode saber em uma linha. Cadê o meu livro? Aqui. Aqui, ó, nesse livro, É Assim que Aprendemos, do De Haen, que fala como o cérebro aprende, ele fala que é para ensinar explicitamente à criança que o nosso cérebro, ao contar números, ele conta da esquerda para a direita em uma linha. Então, a gente tem que ensinar explicitamente para a criança isso. Então, aqui está dizendo, ó, relacionar números às respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o que está no meio, né, entre um e outro. Então, a gente está ensinando em uma linha. Isso está de acordo com como o cérebro faz a conta, certo? Mas aí a gente não pode ensinar os sons das letras para essas mesmas crianças que estão aprendendo a relacionar quantidades e essas coisas. Então, fica difícil, né? Parece que tem esse outro livro aqui, ó, Emburrecimento Programado. Parece que é isso que querem, emburrecer, né? Tá, o emburrecimento está programado. Se você não faz esse ensino, a criança não vai aprender, ela não vai se libertar, gente, porque quando a criança é alfabetizada, já mostrou, sorry, não foi aqui no YouTube que eu mostrei, acho que foi lá no meu Instagram, que tem um estudo da Escócia, um estudo escocês, lá de 2005, que eles fizeram todo o estudo, né? Compararam, fizeram 3 grupos, crianças com método fônico, crianças com método global e uma outra abordagem. As crianças com método fônico, disparada, elas, tudo delas foram melhor, a leitura, a compreensão, tudo delas foram melhor. E o que é que eles concluíram no final do estudo? Que essa metodologia dá oportunidade para as crianças menos favorecidas de elas galgarem melhores empregos, melhores colocações, conseguirem fazer curso superior, né, entrarem numa faculdade. Ou seja, a alfabetização com o método fônico, ela retira a questão da desigualdade social. Então, as crianças menos favorecidas, elas ficam no mesmo patamar das crianças mais favorecidas socialmente, né? Questão realmente de dinheiro. Então, o que é que tá fazendo? Vão continuar crianças, quando chegam lá no 6º ano, desistindo de estudarem. Elas não vão ter êxito nos estudos porque chegam lá e não conseguem compreender nada do que o professor está falando, não conseguem ler os textos, não conseguem compreender os textos e acabam desistindo da escola, tá? Então, o que é que o sistema educacional está fazendo? É isso. É isso. E os dados, né, de desistência escolar e de analfabetismo funcional estão aí para comprovar o que eu estou falando, certo? Então, a gente vê que tem quase nada de consciência fonológica, a não ser a rima e a literação, mas aí a gente pode, dentro de traços, sons, cores e formas, trabalhar a consciência fonológica com essas crianças. Se alguém da escola, né, porque não é permitido, né, se alguém da escola falar, nossa, mas você está fazendo isso com as crianças do infantil 4, infantil 5, aí você pode dizer, não, mas lá na BNCC está dizendo que a gente pode trabalhar com os sons, com os ritmos, é, é, e a consciência fonológica é isso, é a gente trabalhar os sons da fala. Então, você vai ter uma resposta para essas pessoas. E, gente, eles rechaçam isso, mas quando os resultados vêm, no instante eles vão perguntar para vocês. Que no caso do professor, né? Professor ou professora. Nossa, mas o que é que você fez que essas crianças já estão começando a ler as suas
pequenas palavras, frases pequenas. O que é que você fez? Que no Infantil 5 as crianças já estão fazendo isso. Aí quando eles veem o resultado, aí eles querem saber o que é que foi feito. Porque a metodologia que está sendo utilizada hoje, os resultados são terríveis. De 10 crianças, 8 chegam no final do ensino, do segundo ano do ensino fundamental, sem conseguirem escrever, sem ser cópia, né? Autonomamente, de forma autônoma, uma palavra simples, certo? Elas chegam lá no final do segundo ano sem conseguir escrever palavras simples. E isso é resultado da metodologia que está sendo utilizada. Então, como a BNCC não trata sobre consciência fonológica a não ser rima e aliteração e ritmos, então a gente, dentro desse campo, é o que nos resta fazer isso, certo? Então é isso. É aqui o que eu tenho para falar para vocês sobre a educação infantil. É uma lástima, né? É triste, mas é a realidade do Brasil. Realmente, ó, esse livro, esse autor, o Johnny Taylor Gatto, não está errado. Existe um programa de emburrecimento programado, né? Existe o sistema está aí para isso, certo? Então, o próximo vídeo vai ser sobre alfabetização no primeiro e no segundo ano. O que é que eles têm para nos... O que é que a BNCC tem para nos dar, né, nos trazer, nos elucidar a respeito da alfabetização de fato, que é no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental 1, anos iniciais. Então, que Deus abençoe a todos. Se você está vendo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite, né? Tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço que tenham visto até aqui. Bye bye, see you later. Thank you guys.